Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando aqui a disciplina Gestão em Saúde. Nesta aula vamos dar continuidade à aula anterior, falando do item 5 do seu material didático e vamos fazer a parte 2, falando de organização, estrutura e funcionamento da enfermagem dentro das instituições de saúde. Vamos lá? Bem, vamos falar um pouquinho sobre hierarquia. A hierarquia, de maneira em geral, ela vai existir em qualquer tipo de organização e principalmente as organizações dentro de instituições de saúde. Essa hierarquia ela pode ser tanto de uma chefia imediata quanto de uma chefia mediata, que esteja mais distante, ok? Lembrando que nós, na enfermagem, temos uma legislação profissional onde só pode ser chefe de equipe de enfermagem, enfermeiro ou enfermeira, ok? Que tenham graduação em enfermagem. Não podem ser outros tipos de profissionais, tá claro? Então o médico, ele não vai ser chefe de equipe de enfermagem em nenhuma instituição. Fisioterapeuta não vai ser chefe de equipe de enfermagem em nenhuma instituição, porque a gente tem um respaldo legal na Lei 7498 de 86, ok? Bem, em relação à hierarquia, você já viu na aula anterior que existem vários tipos de estrutura de hierarquia. E dentro dessa hierarquia é onde vamos estar inseridos, dentro do âmbito assistencial e também dentro do âmbito administrativo, ok? Dentro do âmbito assistencial, nós podemos estar aqui alocados dentro dessas seções, por exemplo. Se você for trabalhar ou já trabalha dentro de uma instituição de saúde na clínica médica, você obviamente segue uma hierarquia dentro daquela instituição. Vai ter um chefe imediato, uma chefia imediata de enfermagem, ou seja, o enfermeiro ou enfermeira que seja o líder daquela equipe dentro da instituição no seu plantão. O outro plantão vai ter outro enfermeiro que vai ser líder daquela equipe, o outro plantão vai ser líder daquela equipe, terceira equipe, também um outro enfermeiro. Então aqui nós temos já 3 enfermeiros ou enfermeiras liderando essas equipes para essa instituição, para esse setor funcionar 24 horas. E dependendo da organização, nós temos uma chefia imediata desses 3 enfermeiros ou enfermeiras. Dentro disso, nós podemos ter então as chefias ou as seções de enfermagem e acima deles, dentro da organização, pode existir, por exemplo, a diretoria de enfermagem que é responsável por todos os setores. Ou ainda pode ser responsável por alguns setores somente, ok? Então, literalmente a hierarquia, ela está relacionada com a especialização vertical que a gente pode desenvolver dentro do âmbito das organizações, que obviamente está envolvido a organização em camadas ou em níveis de autoridade. Então, sempre a hierarquia vão ter níveis diferentes de autoridades, ok? Digamos assim, é importante que você entenda que, embora você esteja dentro de uma equipe de enfermagem, que tem um enfermeiro ou enfermeira, que seja o seu chefe imediato organizacional, administrativo, não significa às vezes que ele vai literalmente desenvolver ações de chefe. Ele pode desenvolver ações de líder, ok? Por isso existe essa diferenciação de chefe, de líder, de gerenciar e de liderar, ok? Como falamos na aula anterior. Então é importante que a gente diferencie esses itens porque às vezes pode ser somente um termo dentro da estrutura organizacional daquela instituição de saúde, ok? Chamar as pessoas de chefe, por exemplo, ao invés de chamar de líderes, tá? Ou responsáveis e eliminar essa palavra chefe, que a gente tem aí um histórico bastante ruim, literalmente, dessa palavra. Correto ou não? Não só nos ambientes de saúde, mas também nos ambientes organizacionais de maneira em geral. Bom, tendo então sempre a hierarquia superior e certo tipo de autoridade. Então, o nível superior nessa hierarquia sempre vai ter mais autoridade do que o nível inferior, ok? Nesse sentido, então, quanto maior a organização, maior tende a ser o número de níveis hierárquicos. Então, quanto mais complexa, mais níveis hierárquicos ainda vão existir. E lembre-se que hoje a organização pode estar num estágio de desenvolvimento, de crescimento organizacional, ok? E ela pode ter um tipo de estrutura. Mês que vem ela pode estar crescendo mais e remodelar esse nível de estrutura. Por isso que devemos estar sempre atentos para nós podermos adaptar-nos nessas alterações que vierem a surgir.
Em relação à autoridade e responsabilidade, a distribuição literalmente de autoridade e de responsabilidade entre esses elementos que compõem a organização, nos diferentes níveis da estrutura, ela é representada pela hierarquia da organização formal, ok? Então sempre vai existir documentos, sempre vão existir protocolos, sempre vão existir também programas que vão estabelecer as responsabilidades de cada um desses representantes de setores ou de chefias, ok? Nesse sentido, então, sempre vão existir responsabilidades adequadas e um nível de autoridade também específico para cada um desses responsáveis. Dentre as relações básicas de autoridade, encontram-se o seguinte: a autoridade integral, onde o dirigente ele tem completa responsabilidade pelas atividades daquele órgão, daquele setor ou daquela seção, ok? A autoridade integral, ele é totalmente responsável. E existe ainda a autoridade administrativa, onde ele é responsável apenas pelas questões ou atividades administrativas, tá? Então ele pode não ser responsável, por exemplo, pelas questões de assistência. Então, nesse sentido, é importante a gente entender a hierarquia da organização em que você trabalha ou que você for trabalhar no futuro, para que, obviamente, a gente entenda e se enquadre de maneira mais adequada, até mesmo para fazer alguns pedidos. Porque se aquela pessoa não é responsável pela assistência, é responsável somente pela administração daquela unidade, daquele setor, daquela seção, é importante que eu procure a pessoa responsável e não ela para resolver um problema assistencial. Entendeu a diferença? Ótimo. Nós temos também a autoridade técnica, onde ela é responsável pelas questões técnicas, ela tem a responsabilidade técnica desse órgão dirigido. E nós temos também a amplitude de supervisão, onde se compreende o número de subordinados de uma pessoa pode supervisionar literalmente com eficiência uma equipe. Então essa amplitude é um termo para dizer que aquela pessoa lidera ou gerencia 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Então essa amplitude vai ser determinada também pela organização. A formalização é um outro aspecto importante porque ela prescreve como, quando e por quem as atividades serão executadas. Então essa formalização é literalmente um procedimento que vai ser escrito e instituído pela organização, assinado pela diretoria, pela presidência, diretoria executiva daquela organização, ok? E vai lá estar escrito que como vão ser realizadas as atividades de enfermagem, quando vão ser realizadas essas atividades de enfermagem, por quem vão ser realizadas essas atividades de enfermagem. Aí vamos ter as diferenciações das atividades administrativas, das atividades organizacionais, das atividades assistenciais e dentro desse procedimento, desse programa, digamos assim, vai ter totalmente descrito essas responsabilidades onde você será orientado e terá orientação e treinamento também da organização para isso. Nesse sentido, então, sempre vai se basear e estar inteiramente relacionado com as normas e rotinas de padronização de procedimentos daquela instituição também, ok? Tipos de estrutura de maneira em geral relacionado a essas questões. São inúmeros os tipos de estrutura, diferindo literalmente cada um de acordo com a necessidade da organização, como você já bem sabe. Então cada organização, em função literalmente dos seus objetivos propostos, aquilo que ela está se propondo para atuar na comunidade, de acordo também com o tamanho, não tem como ou não tem até mesmo lógica colocar um serviço que tenha várias seções ou várias diretorias, por exemplo, numa empresa que tenha 20 funcionários. Concorda comigo? Se aquela empresa tem somente 20 funcionários, como é que vai colocar ali um nível de especialização com 10 chefes ou 10 chefias? Não tem lógica. Aí, nesse sentido, a lógica de organização, literalmente, vai de acordo com o tamanho, de acordo com a conjuntura dessa organização também. E aí são classificadas em 3 tipos, essas organizações de maneira geral. Então temos a estrutura de organização funcional, a estrutura de organização linear e a estrutura matricial. Temos um subtópico aqui no B também que a gente vai abordar agora. A estrutura de organização funcional, ela está ligada literalmente à autoridade funcional baseada na especialização. Ok? Nesse sentido, ela promove as decisões. Então nós temos literalmente um diretor, onde abaixo dele tem as suas gerências, por exemplo, e abaixo nós temos a equipe que executa. Porém,
pode-se cruzar a informação entre as gerências, por exemplo, existe a comunicação, existe interferência às vezes, e isso não prejudica a gestão. Então, isso é uma estrutura funcional, que é literalmente para fazer rodar, para funcionar, ok? O segundo tipo é a estrutura de organização linear. Entre o superior e o subordinado existem linhas diretas de subordinação. É literalmente aquela estrutura organizacional parecida com uma pirâmide. Tem um chefe lá em cima, abaixo dele tem os supervisores, abaixo dele tem os líderes diretos e abaixo dele tem os trabalhadores. Como se fosse uma pirâmide, tá? Na organização linear, anota aí no seu caderno, estrutura parecida com uma pirâmide. E nós temos um subtópico na linear, que é a estrutura de organização linear com assessoria, ou também chamado de staff, lá do inglês, que é um assessor, ok? Existem órgãos, então, em linha, linear como se fosse uma pirâmide, mas eu tenho literalmente um staff que assessora algumas dessas gerências ou algumas dessas unidades da hierarquia, ok? E a terceira é a estrutura matricial. A estrutura matricial, ela tem uma utilização simultânea de 2 ou mais tipos de departamentalização. E nesse sentido, então, os mesmos membros de uma organização atuam nesses níveis diferenciados, ok? A estrutura matricial. Então temos aqui aquele exemplo da estrutura linear, que é literalmente parecido com uma pirâmide. A estrutura funcional, que parece uma pirâmide, mas existe a comunicação entre esses elos das gerências diferenciadas. A estrutura em linha staff, onde eu tenho um staff que é um assessor que vai assessorar gerências, por exemplo, ok? E eu tenho a estrutura matricial, que parece uma estrutura em linhas, ok? Ou em colunas, digamos assim. E nesse sentido nós temos um diretor, aqui um gerente da área de produção, um gerente da área de vendas daquela instituição de saúde, gerente financeiro, o gerente de RH e ainda vem aqui o gerente de assistência, por exemplo, de enfermagem. E aí nós temos várias equipes ou vários projetos ligados nessa estrutura matricial. Quando observamos nesse sentido, observamos uma matriz, por isso dessa estrutura matricial, ok? Bem, vimos nessa parte 2 do item 5 do seu material, organização, estrutura, falamos de hierarquia, falamos de estruturação, falamos de também organização e alguns tipos de organização estruturais de organizações. Espero que você tenha compreendido esses tópicos e nós temos em sequência também outros tópicos para complementar esse item. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.